Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao RH para você Cast. É um prazer ter você aqui nesse episódio de número 220. Sim, já são mais de 200 edições do RH para você Cast, que é de fato o portal do RH para você, mas, como você já sabe, o nosso portal de conteúdo, nossa plataforma de conteúdo exclusivamente voltada para profissionais de recursos humanos, onde a gente reúne reflexões, tendências e histórias que ajudam, na verdade, quem vive e respira recursos humanos a se preparar para o presente e para o futuro. Vocês sabem que a gente tem essa missão de ajudar o RH a se posicionar, a ser cada vez mais protagonista nas decisões, nas ações organizacionais. Então essa é a nossa missão e é isso que a gente espera sempre fazer, um passinho de cada vez, a cada episódio novo do RH para você Cast, a cada texto publicado no RH para você. Você sabe que é isso que a gente tem sempre como goal, como objetivo. Aqui, neste podcast, você encontra conversas que aprofundam os grandes temas do nosso tempo, com quem faz diferença no mercado e na vida das pessoas. Você vai ver que essa afirmação que eu acabei de fazer é mais verdadeira do que nunca neste episódio, dado o case que a gente traz e a convidada que a gente traz. Então já aproveita para seguir as nossas redes sociais. O RH para você está em todas elas, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. A gente já tem, somando a Company Page e o grupo de discussão, mais de 260 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica à vontade para se conectar tanto com a RH para você como comigo. Eu sou o Daniel Consani, o seu host para hoje. Então, também adoro quando os nossos ouvintes buscam conexão comigo lá no LinkedIn, então fica à vontade para me procurar por lá também. No episódio de hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre um tema que provoca desafio e inspira e trazer um case espetacular, absolutamente talvez o melhor case de recursos humanos que a gente possa trazer, que a gente possa oferecer. E o nosso tema de hoje é o que faz uma empresa ser amada, e a gente não poderia trazer uma empresa diferente da Natura. Estou falando aqui também da nossa convidada, a Patrícia Bobato, diretora de Cultura, Desenvolvimento, Diversidade, Equidade e Inclusão e Bem-Estar da Natura, a quem eu agradeço imensamente pela participação no nosso episódio de hoje, viu, Patrícia? Estou muito feliz, muito obrigada, muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que a gente vai ter uma ótima conversa. Eu só quero me audiodescrever antes aqui, né? Então, sou uma mulher loira, de estatura mediana, tô com uma blusa branca e um colete cinza, e o meu fundo tá branco por trás. E é um prazer, eu acho que vai ser uma conversa maravilhosa hoje. O prazer é todo nosso. Patrícia, vamos lá para o nosso bate-papo, então. Patrícia, a Natura aparece consistentemente entre os melhores lugares para trabalhar em diferentes rankings no Brasil, né? GPTW, no Hub I Love My Job, e também índices que valorizam sempre, né, sustentabilidade e governança. Eu queria começar nossa conversa te perguntando, na sua opinião, assim, quais são os pilares que sustentam esse patamar da Natura e o que na prática diferencia a companhia das demais empresas? Bacana. Bom, a Natura ela foi criada com o propósito de ser extraordinária. E aí eu acho que aqui já começa todo o trabalho importante de entender aonde estamos. E ela foi pioneira, por exemplo, em ter um propósito explícito, em ter um valor compartilhado. Hoje a gente vem falando muito sobre regeneração. Então, todos esses conceitos vêm fazendo da Natura uma empresa muito diferenciada. A nossa razão de ser é uma razão onde a gente olha para o bem-estar bem. E eu adoro esse conceito, né? Porque o que é o bem-estar bem para a gente aqui? É onde eu olho o negócio e eu tenho uma relação harmônica comigo, com o outro e com o mundo. E a partir desse momento, eu consigo sim trazer as necessidades tanto dos meus colaboradores, das minhas colaboradoras, quanto da minha rede, que é extremamente importante dentro da Natura, e dos meus clientes também. E aí, aqui, eu acho que eu não posso... A gente não tem como não disseminar para o mundo o que a gente está vivendo aqui dentro, né? Então, teoria e prática são extremamente importantes dentro da Natura, né? Então, o nosso foco, ele é muito no desenvolvimento integral das nossas pessoas colaboradoras.
Então, tudo que eu faço hoje, eu olho por meio da cultura do bem-estar bem e a gente vai desenvolvendo todos os nossos projetos. Então, seja benefícios, sejam as nossas ferramentas de desenvolvimento, o nosso olhar para a remuneração também acontece aqui. Além da diversidade, né? Porque diversidade para a gente é um pilar estratégico do negócio. A gente conta com todo um processo de modelo de trabalho flexível, né? A gente prioriza muito a saúde mental aqui, o bem-estar. Então, assim, são vários pontos, eu poderia estar citando um monte de outras coisas que a gente vem fazendo aqui. E o grande ponto que eu acho que nos traz são os nossos reconhecimentos, né? Então, assim, acho que a consequência de tudo isso que a gente vem fazendo são os reconhecimentos que você mesmo falou, né? Do I Love My Jobs, a gente também tem, a gente foi classificado, né? A gente é líder, né, no ranking Merco Talento, a gente é considerada a empresa de maior capacidade de atrair e reter, então isso me deixa muito orgulhosa, porque eu acho que a gente vem fazendo, de fato, um trabalho não só na teoria, mas na prática. As pessoas estão vivendo isso aqui dentro. Fantástico, e fantástico perceber o papel que o RH desempenha em tudo isso, Patrícia. Eu recentemente vi uma pesquisa divulgada pelo próprio LinkedIn, apontando que 3 em cada 4 candidatos, ou seja, mais de 70, na verdade 76% dos candidatos pesquisam a reputação da empresa antes de se candidatar a uma vaga. Então, nesse sentido, eu queria mesmo entender contigo como você enxerga o papel do RH para sustentar esse nível de engajamento e de reputação positiva, né? Como é que a área se posiciona nesse movimento dentro da Natura, por exemplo? Bacana. Bom, dentro da área de pessoas, porque a gente não chama nem RH aqui dentro, né? A área de pessoas, ela é uma área de agente de transformação. Então, não dá para a gente ser uma área de apoio numa empresa que tem um propósito tão importante para o mundo, no final do dia. Então, é uma empresa de 56 anos, onde a gente olha o bem-estar com uma razão de ser. As relações, né, ela é a nossa paixão, então a maneira como a gente se relaciona é extremamente importante. E aí o RH, ele vem com esse papel de cuidar das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente ser desafiado, a gente desafiar o negócio, a gente cuidar, mas ao mesmo tempo também ter esse olhar de guardião da cultura. Então o RH, né, a área de pessoas, ela vem como um articulador da estratégia, de maneira muito forte e robusta, para a gente também olhar todo o processo de marca empregadora, né? Então isso nos ajuda na marca empregadora, para que a gente possa mostrar um pouco o que tem dentro, o que tem fora, né? Ou seja, o que a gente está mostrando para fora é o que realmente acontece aqui dentro. A área de pessoas, para mim, ela também tem esse olhar muito próximo do negócio, né? Então a gente está o tempo todo provocando a estratégia, entendendo para onde a gente está indo, como é que eu posso pensar de uma forma diferente, né? Posso te dar alguns exemplos aqui, né? Então, nós, na área de pessoas, a gente está muito próximo, por exemplo, da área de planejamento estratégico, construindo e entendendo o que a gente vai fazer para os próximos anos. A gente tem um trabalho muito robusto com nossas redes sobre diversidade. Eu acho que das empresas que eu já trabalhei, é a empresa de fato mais diversa, né, que vive de fato a diversidade. E a gente está muito próxima do negócio também, então interferindo ali, fazendo sugestões, trazendo provocações que são extremamente importantes, né? Então eu acho que esses são alguns pontos que eu percebo que é um diferencial muito da Natura. E além disso, a gente vem garantindo aqui que a jornada de cada profissional, ela seja uma jornada com reflexo de tudo que a gente acredita. Então, acho que aqui é importante olhar, eu tenho várias jornadas da pessoa colaboradora, né? Então, eu vou trabalhando cada uma dessas jornadas, entendendo como ela funciona e traduzindo isso nesse olhar, por exemplo, para a saúde integral, né? Então, o que eu ofereço, né?
É apoio psicológico? É telemedicina? É trabalho híbrido, né? Então a gente vai entendendo a necessidade, a gente vai trabalhando em cima disso, né? Então, para a gente isso é extremamente importante. A gente fez, por exemplo, né, só para você ter uma ideia, né, programas afirmativos, a gente faz vagas destinadas para grupos subrepresentados. Então, tudo isso vai mostrando um pouco esse olhar do RH para a necessidade realmente do negócio, né? O que o negócio está precisando e como é que eu vou trabalhando em cima dele. Então, acho que esses são alguns dos pontos que a gente vem trabalhando, e eu entendo que isso faz muita diferença mesmo no papel da área de pessoas dentro da Natura. Fantástico. Na verdade, é incrível perceber a conexão entre tudo que é colocado em prática e valores e crenças, né? Quer dizer, tá tudo é muito construído com base no que é genuíno, naquilo que de fato traduz o que tanto a Natura como a empresa e quanto as pessoas que nela estão sentem, pensam, têm como valor. E acho que isso não é dá a impressão de ser simples, mas é difícil de reproduzir no dia a dia corporativo, e acho que é um patrimônio incrível da Natura nesse sentido. Eu queria falar contigo agora, Patrícia, sobre inovação. A Natura foi reconhecida recentemente pelo Anuário Inovação Brasil como a marca mais inovadora do país, na sua categoria. E inovação é uma parada, assim, muitas vezes vista como só ligado à pesquisa e desenvolvimento, né? P&D, é uma coisa de produto, não é uma coisa necessariamente que nasce de cultura e de gente, né? De gestão de pessoas, de uma área como recursos humanos. Eu queria te perguntar, de fato, como a área de pessoas na Natura se conecta a esse processo de inovação, e como essa cultura, digamos assim, de inovação é disseminada na organização. Bacana. Bom, primeiro que o RH que não está ligado à inovação, né, e que está nos ouvindo, precisa correr atrás, né? Eu já traria isso de imediato aqui. E aí, para a Natura em especial, a inovação, ela é uma premissa da organização. Então, a Natura já nasce de uma maneira muito inovadora, né? Ela é essa empresa extraordinária, e aí ela vem, o RH, né, a área de pessoas, vem trazendo esse essencial de nutrir esse ambiente muito inovador. Por que eu trago que a área de pessoas está muito próxima da inovação? Porque, claramente, tem todo o processo de produto, entendimento do cliente, para onde a gente vai. Mas, mais do que isso, tem um objetivo muito claro das nossas diretrizes estratégicas. Assim. Então, inovação regenerativa faz parte de uma das nossas diretrizes estratégicas, que está dentro de todo o trabalho que a gente faz de cultura. Então, eu, como responsável pela área, devo, junto com toda a organização, levar esta empresa para um ambiente que seja inovador, que traga abertura e curiosidade ao novo. Então, esse é um grande papel de responsabilidade da área de pessoas, né? Então, enquanto área de pessoas, eu olho todo o processo de inteligência humana, trabalho dados, vejo inteligência artificial, potencializo todo esse trabalho junto com talentos, e isso vai gerando valor para o negócio, né? Então, até em produtos, para você ter uma ideia, né? Então, por exemplo, a minha área de diversidade, a gente olhou para uma pesquisa extremamente importante ali, olhando para a pele pretas e pardas, e isso gerou, junto com a área de pesquisa e desenvolvimento e a área de negócio, o início de todo um trabalho de um produto para a pele pretas e pardas que não existia no mercado. Então, isso é extremamente inovador, né? E eu fico super orgulhosa porque parte, né, inicia de uma provocação, de um trabalho que vem da área de pessoas também. Então, acho que tudo isso mostra como a área de pessoas e inovação pode, e mais, né, deve estar junto para que ele leve a organização para um outro patamar. Então, acho que aqui tem alguns pontos que eu gosto muito de trazer, e eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender um pouco mais esse olhar da inovação.
Fantástico. Obviamente, numa empresa como a Natura, Patrícia, a área de pessoas, ela está absolutamente ligada à estratégia da organização. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que talvez esteja relacionada a um tema já vencido há muito tempo pela Natura, no sentido de que, não imagino, né? Não dá para pensar estratégia de negócio sem pensar em pessoas e sem que o RH sente a mesa com a alta liderança da organização. Mas isso não é realidade para todas as empresas. A gente tem, obviamente, no mercado brasileiro uma diversidade enorme de organizações em estágios diferentes, uma heterogeneidade muito grande em níveis de profissionais de recursos humanos de fato. Então, eu queria te perguntar, assim, quando a gente fala de tomada de decisão estratégica, na sua avaliação, qual tem sido o impacto da área de pessoas na Natura, se ela senta lado a lado de fato com alta liderança, com alta gestão e tudo mais, mas mais importante ainda, né? Quais foram os movimentos quais são os movimentos, na verdade, que permitem essa conquista de espaço, digamos assim? Bom, de fato, eu entendo que a área de pessoas ela vem já há muito tempo com este papel, né, de estar junto, é, lado a lado, né? Eu gosto muito da frase lá, em vez do Peter Drucker, né, de falar de a estratégia, a cultura, né, come café da manhã. Na verdade, eles deveriam estar Isso, lado a isso. lado, né? Então, assim, tanto a cultura quanto a estratégia, elas precisam estar tomando junto o café da manhã. Porque essa é a grande diferença para mim que faz com que um negócio aconteça, com que um negócio gire, né? Porque a estratégia por si, ela é linda, né? Toda empresa normalmente tem uma estratégia maravilhosa, mas daí carece de pessoas, né? Então, ou não tem a sucessão, ou não trabalha diretamente com a jornada de aprendizagem, a capability que precisa, e aí você acaba tendo problema com a estratégia. Então, aqui, no caso especificamente da Natura, eu gosto muito de dizer que a gente é um agente catalisador. Então, a gente impulsiona e transforma o negócio. E, de fato, a gente está muito junto aqui, né? Então, como eu te disse atrás, os principais projetos estratégicos da companhia, a gente está junto. Né? Então, a área de planejamento estratégico, junto com a vice-presidência de pessoas, elas andam lado a lado. A gente discute todo o processo de negócio, para onde a companhia vai, a gente olha para o futuro e entende o que a gente precisa fazer agora no presente, né? Olhando para toda essa gestão de talentos. Então, a gente faz um trabalho muito grande, né? Olhar a necessidade, olhar o cliente, olhar a organização, a nossa rede, que é extremamente importante aqui para a Natura, né? E tudo feito em ação coordenada. Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo muito forte, porque também não adianta ter um monte de silo, né? A organização, ela precisa estar, ela é um organismo vivo e ela precisa cada vez estar mais trabalhando em rede. Então, esse é um trabalho que a Natura também vem fazendo. E aí, especificamente, olhando alguns impactos, né, quando a gente olha algumas decisões de alta gestão, isso a gente também vem fazendo, né? Então, por exemplo, olhando para a PLR, toda a meta hoje de diversidade, a gente olha de uma maneira global, então todo mundo tem essa meta. Tanto Latam, né, tanto Hispana, quanto Brasil. Então, esse é um olhar, quando a gente fala de interferir, de estar próximo ao negócio, é isso que a gente está trazendo aqui. Um outro exemplo quero trazer aqui, é a questão, por exemplo, do salário equitativo. Esse é um outro ponto onde a gente olha e a gente vem interferindo. Então, acho que esses são alguns pontos que eu queria trazer que mostram, de fato, essa parceria. Eu acho que essa talvez seja a melhor palavra aqui, de andar junto. Então, assim, é impossível a gente ter um sem o outro. Acho que isso, de fato, faz o negócio acontecer. Boa, boa. Não, e são ótimos pontos, Patrícia. E você sabe, assim, eu acho que uma das coisas que mais encanta na Natura, e isso faz parte de um comportamento muito,
muito diferenciado na minha visão, porque assim, a gente sabe que chegar ao topo, digamos assim, e aí, claro, estamos falando dos rankings, de toda a reputação, todo o reconhecimento que a Natura tem, mas a Natura, além de tudo, é uma empresa muito simpática, né? Uma empresa que goza de um prestígio muito grande junto à população como um todo. E eu acho que assim, o mais incrível não é chegar a esse estágio, é permanecer lá. Acho que isso vale para um monte de coisas, né? Vale para as questões esportivas também, né? Aqueles caras que são campeões, mas não é que é uma vez campeão, são campeões várias vezes seguidas e etc, né? E aí eu queria te perguntar, porque assim, de fato, a Natura já tem um histórico de reconhecimento, admiração, mas qual, na sua opinião, é a chave para se manter relevante, principalmente em um mundo em que os consumidores e os colaboradores estão em constante transformação? E assim, na sua visão, quais são os próximos passos para fortalecer ainda mais essa relação de confiança entre a Natura e as suas várias audiências, digamos assim, e os stakeholders, né? Acho que é um ótimo ponto esse teu de como se manter, né? Porque esse olhar atento para como a gente está e sempre ser crítico, né, criterioso, essa escutativa da rede, do cliente, eu acho que isso para a gente é fundamental aqui, né? Então, o tempo todo tá revendo, tá entendendo para onde o negócio está indo, o que o cliente quer, o que a nossa consultora precisa, né? Então, isso aqui é extremamente importante, assim. Além disso, para mim, tem um conceito, né, que o mercado todo traz ainda como sustentabilidade, e aí a Natura já vem com um outro olhar, que é um conceito de regeneração. Por que a gente está trazendo o conceito de regeneração? Porque sustentar o que a gente tem hoje não vai nos levar para os próximos anos. Né? Então, o que estamos fazendo, da maneira como estamos fazendo, não vai nos ajudar. Então, o que a gente precisa é regenerar. E eu acho que esse é um exemplo muito claro do que a Natura está fazendo, olhando para os próximos anos e entendendo como que a gente pode olhar esse futuro e projetar, né? Eu falo, bom, o que eu preciso para isso? Primeiro que a gente, olhando, a gente olha o presente, mas entende o que a gente quer lá no futuro. Então, a gente publicou agora a Visão 2050 da Natura, que é sensacional quando a gente olha para isso, né? Mas para eu chegar em 2050, eu tenho que fazer hoje. Então, se eu não começar hoje este trabalho, eu, sem dúvida nenhuma, não vou chegar onde eu preciso em 2050. Então, o que a gente fez foi olhar para todo esse processo, tem um estudo brilhante, né? Então quem quiser dar uma olhada fica super à vontade porque é muito legal. E um dos capítulos a gente vai falar sobre pessoas melhores para a empresa e para o mundo. Então ali a gente traz uma construção de uma empresa que é essencialmente colaborativa. Então entendendo os próximos passos do mundo, a gente entende que a empresa ela deve trabalhar em rede, isso vai ser fundamental, com pessoas que olham não mais por departamento, mas por soluções, onde a gente vai gerar a regeneração para os nossos clientes, para a nossa rede e para o mundo. Então, quando a gente trabalha neste formato de organização, a gente vai para um outro patamar. E isso tudo mostra um pouco aonde a gente quer chegar, né? Então, aonde a empresa, onde a gente está construindo a Natura. E aí aqui é importante trazer que isso tudo vem para que a gente possa formar pessoas melhores. Acho que isso é tão vivo, é tão verdadeiro aqui na Natura, né? Então a gente realmente quer que eu potencializo o melhor de cada um, porque cada um vai de fato transformar a Natura num lugar que seja realmente diferenciado. E aí para todos aqueles lugares, para a nossa rede e para o mundo. Então isso faz muita diferença aqui. Um outro ponto que eu queria trazer é sobre a questão dos nossos compromissos, né? Então a gente vem com compromissos muito específicos, públicos. Hoje a gente tem que garantir no mínimo 30% de posições gerenciais ocupada por pessoas de grupos subrepresentados.
Então, a gente vem trabalhando isso e no Brasil a gente quer garantir até 2030 30% de pessoas negras em cargos gerenciais. Então, esse é um trabalho que a gente vem conduzindo, porque a gente entende que os próximos anos a gente precisa ter muita coerência do que a gente está falando, né? Então, esse discurso de marca, as nossas práticas internas, como eu comentei anteriormente, eles precisam ser vividos. E é isso que a gente vem fazendo dentro da companhia, né? Quando eu olho o Brasil, que tem mais da metade da população com pessoas pretas e pardas, como é que eu coloco isso para dentro da Natura, né? Então, a gente trabalha, de fato, com esse olhar do país, da onde o país está, e olho para a Natura e falo, bom, o que eu, enquanto organização, preciso fazer para ter um impacto positivo no mundo? E eu acho que aqui essa é a grande diferença, né, que a gente faz. Então eu fico super orgulhosa do que a gente está fazendo, porque isso faz muita diferença mesmo, não só para o negócio, para o cliente, mas para o mundo. Fantástico, e deve ficar muito orgulhosa mesmo, Patrícia. Para finalizar, eu queria te perguntar agora sobre competências dos próprios profissionais de recursos humanos, digamos assim. Na sua visão, quais competências você enxerga como essenciais para que a área de pessoas, na Natura ou no mercado em geral, possam liderar um futuro ainda mais transformador como esse que você compartilhou com a gente ao longo dessa nossa conversa, especialmente diante dessas tendências, né? ESG, novas formas de trabalho, a gente tem a inteligência artificial impactando muito as nossas relações de trabalho como um todo. Queria que você falasse um pouquinho sobre as competências essenciais para o RH na Natura e de maneira geral também. Bacana. Bom, na Natura, o que a gente vem trabalhando com esse olhar de cultura? E aí talvez aqui seja um pouco diferente do que a gente já vem ouvindo de mercado, mas o que a Natura precisa trabalhar fortemente, a gente está olhando para 4 grandes comportamentos aqui. Então, colaboração com responsabilidade individual. Então, esse é um comportamento que para a gente é fundamental para a gente poder trabalhar em rede. Atingir resultados integrados, este é um outro comportamento que a gente vem trabalhando muito forte. Curiosidade, abertura ao novo. Quando eu falo de inovação, eu estou olhando muito para isso. E somos relevantes para os nossos clientes. Agora, tem a diretriz estratégica que mostra para onde a gente deveria estar indo, né? Então, é uma empresa multi, é uma empresa que é muito focada no cliente, que olha a inovação regenerativa de uma maneira extremamente importante, que foi o que a gente falou durante toda a nossa conversa. E a gente tem 3 habilitadores aqui que vão reforçar todo o nosso negócio, né? Então, gestão de talentos e organização, tecnologia e dados, e aí aqui está todo o olhar de IA, e supply chain, que sustenta todo o nosso negócio, né? Então, quando eu olho para o que a gente precisa para os próximos anos, é todo esse pacote, né? Então, quando eu entendo este pacote, eu de fato faço com que a organização vá para um lugar de crescimento e de trabalhar para o bem-estar bem, que é a nossa essência. Né? Então, tudo isso faz com que a gente olhe para o futuro, entenda para onde a gente vai, entenda as necessidades do nosso cliente, da nossa rede e atinja os resultados que a gente precisa. Então, acho que a gente está indo muito neste lugar hoje. É claro que nada disso está sendo feito sem tecnologia, né? Então, a IA ela é fundamental. Capacidade crítica das pessoas, né? Fazer boas perguntas está sendo cada vez mais fundamental. Esse olhar de uma empresa mais fluida também. Então, esses são um dos aspectos que a gente vem olhando, estudando, praticando aqui dentro. E aí, muito testa rápido, conserta, né? Corrige rapidinho, corrige a rota e vai para um outro lugar. Então, acho que esses são os exercícios que a gente vem fazendo com esse olhar de 2030, de 2050, que a gente quer para os próximos anos aí. Que fantástico, Patrícia. É um prazer enorme ter conversado com você. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter tirado um tempinho para participar do nosso episódio.
por compartilhar tantos conhecimentos, tantos insights legais com a gente, com a nossa audiência. E já aproveito para desejar muito sucesso para você, para todo o time de pessoas da Natura, para a Natura como um todo, tá bem? Te agradeço, foi uma delícia essa conversa. Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo possam escutar e ver o quão bacana é trabalhar aqui na Natura, né? Que venham trabalhar aqui com a gente também. Eu acho que é super bacana poder, mais do que escutar lá fora, vivenciar isso aqui na prática. Então, te agradeço de novo. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. E valeu, né, todo mundo que está nos ouvindo. E assim a gente encerra mais um episódio do RH para você Cast. Eu espero que você tenha gostado do meu bate-papo hoje com a Patrícia Bobato. Ela é diretora de Cultura, Desenvolvimento, Diversidade, Equidade, Inclusão e Bem-Estar da Natura, e a gente falou sobre o que faz uma empresa ser amada. Como eu falei, espero que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje. Se você curtiu, deixa um like no YouTube, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Se você estiver no Spotify, deixa um comentário lá no Spotify. Não esquece de também avaliar o nosso podcast no Spotify ou no tocador, no aplicativo de podcast de sua preferência, porque a gente sempre gosta e muito de receber esses feedbacks, tá bom? Se fez sentido para você, compartilhe esse conteúdo com colegas, amigos e também que vivem os desafios, digamos assim, do mundo de recursos humanos. E claro, continua lá acompanhando o RH para você no site rhpravocê.com.br e nas redes sociais, conforme eu falei, Facebook, LinkedIn, Instagram, porque lá, em todos esses ambientes, você sempre vai encontrar novidades, análises e histórias que ajudam a transformar a forma como a gente olha para o trabalho e como a gente se relaciona com o trabalho e com as pessoas. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro com ainda mais ideias para inspirar, provocar e gerar reflexões. Um grande abraço e até o próximo episódio do RH para você Cast.